Bom dia, estamos de volta agora com o XP Connection, né? Nosso programa semanal, muito mais sobre macroeconomia e investimentos. O Gustavo Cruz fez uma apresentação aqui onde ele falará principalmente aí da desvalorização do dólar frente ao real aí nos últimos meses, né? Principalmente no segundo tri, que foi extremamente acentuada, a entrada do Ilan, né? O novo presidente do Banco Central, e que a gente pode esperar para frente em relação ao dólar. Obrigado aí pela audiência, participação de todos. Bom dia, Gustavo Cruz. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, hoje a gente vai mostrar um pouco para vocês no detalhe o que motivou essa valorização, a desvalorização do dólar, a valorização do real, o que fez esses últimos movimentos, o porquê que, né, o referendo do Reino Unido, que teoricamente traria uma fuga, um fluxo de capitais mais para aqueles chamados safe havens, iene japonês, dólar americano. Isso não ocorreu tanto, porque que algumas moedas de emergentes Brasil se destacaram muito, porque que eles seguraram nos seus patamares atuais, até valorizaram um pouco mais. E o que a gente está vendo para frente, né? O que teve de sinalização, tanto interna quanto externa, que deve impulsionar, movimentar o dólar para frente, as moedas para frente. Então, por favor, mandem sempre aquelas perguntas no chat, tanto do assunto da apresentação quanto de outros pontos, que a gente vai recolhendo as perguntas e no final da apresentação a gente vai começar a responder. Se tiver algum problema de áudio e som, sempre avisem pelo chat e vamos seguindo o nosso programa. Se tiver tudo ok, a gente já começa, acho que está tudo certo, né? Então, vou botar a apresentação na tela rapidamente. A gente vai botar hoje menos slides, falar um pouco mais com vocês, mas basicamente a gente só chama a atenção de um ano para cá. A gente vê o câmbio, que é o gráfico do dólar, e a gente vê que teve uma volatilidade muito grande. O dólar chegou a bater R$ 4 entre setembro e outubro, janeiro também. E a gente vê que a trajetória do dólar agora foi de uma valorização muito forte, mesmo que com não tantos motivos internos para justificar isso, nem tantos externos. Obviamente isso está muito relacionado à mudança no quinta guia na política, né? Então com o impeachment realmente ocorrendo, a gente viu uma mudança bem forte, o dólar começa a valorizar, conforme foi ficando mais claro que realmente ocorreria impeachment e que tudo aquilo que vinha sendo feito, né, então, que vinha motivando essa valorização do dólar ante o real, foi ficando para trás. Então o mercado foi lendo que ao longo de 2016, que toda aquela que tudo que estava sendo sugerido que ocorreria em um novo governo, uma responsabilidade maior fiscal, afastaria o risco que provocou a desvalorização do real no ano passado, em 2016. Então, se no ano passado, em 2016, a gente teve vários rebaixamentos, a gente foi perdendo o grau de bom pagador, então o selo de investment grade, por as principais agências de rating ao longo do ano. Isso foi provocando uma desvalorização do real entre as principais moedas do mundo. Em 2016, agora a gente vê uma equipe econômica nova propondo uma responsabilidade maior fiscal. Isso vai se respondendo no dólar, porque justamente a gente tem aqui no próximo slide, a gente tem o dólar em verde, em branco a gente tem o CDS, uma aproximação do risco país, e a gente vê que eles se conversam bastante. Então, na medida que a irresponsabilidade fiscal foi crescendo e que a gente foi vendo as agências reconhecendo isso, o gráfico branco sobe, o dólar também acompanha. Conforme foram sendo anunciadas agora em 2016 novas medidas, aí sim a PEC do teto dos gastos, foi colocado que a reforma da Previdência vai ser apresentada até o final do ano, a equipe econômica foi se pronunciando, se colocando mais favorável a isso. Isso são os motivos internos, isso foi provocando uma diminuição do risco, então o CDS em branco foi caindo, já chegou a bater 500 pontos no final, na transição de dezembro para janeiro, quando o Joaquim Levy anuncia que não vai querer ser mais o ministro da Fazenda e que vai ser o Nelson Barbosa, então praticamente o mercado jogando a toalha, acreditando que não tem a menor chance do Brasil se arrumar na parte fiscal, que é o grande problema do país. Mas aí, conforme a trajetória, o quadro vai mudando em 2016, isso recua. Mas a gente também teve alguns motivos extras internos, como o novo Banco Central, que o mercado tinha, com
mudança de governo, o mercado já aguardava um novo Banco Central, mas ainda pensava com a cabeça do Banco Central antigo. Então o mercado ainda acreditava num corte de juros mais breve. Conforme o Ilan foi assumindo o Banco Central e seus novos diretores, o mercado foi acreditando agora, já tem na sua cabeça, que a meta de 2000, que a possibilidade de se cortar juros está bem mais para frente do que imaginado. Então as próximas reuniões foram sendo descartadas como reuniões de possíveis cortes de juros, justamente com o Ilan falando de que está mais empenhado em levar a inflação por cento da meta já para 2017, então tirando essa possibilidade, isso provoca uma mudança e uma valorização ainda maior do real frente ao dólar. Da parte externa, a gente destaca também, obviamente, a gente tem aqui, final 23 de junho, praticamente, a gente teve o referendo do Reino Unido. Isso provocou, de certa forma, um efeito não muito esperado previamente, que é a expectativa de uma maior liquidez internacional por conta dos bancos centrais estarem mais dispostos a fazerem novos relaxamentos monetários, continuar com sua política monetária expansionista. A gente já tem uma sinalização mais forte vindo do Banco do Japão, que é a terceira maior economia do mundo, do próprio Banco da Inglaterra, que com a vitória inesperada do Brexit, ele que falava em aumento de juros para 2016, já agora fala em corte de juros, pode ocorrer na quinta-feira, amanhã. A gente tem o Banco Central Europeu, que fez uma segunda ampliação no seu pacote de estímulos no primeiro trimestre desse ano. Ele também já fala que pode ocorrer algo assim semelhante entre setembro e outubro. Então, uma mudança total de postura. E por último, a gente tem o principal guia do dólar nos mercados, obviamente, os Estados Unidos e o Fed. Aqui a gente tem o quadro de probabilidades aqui de alta de juros e aqui até incluíram de cortes um pouco desnecessário. E aqui as datas das reuniões do Fed ao longo de 2016 e ao longo de 2017, sempre lembrando que aqui a probabilidade, quando a probabilidade está em torno de 56, de 50% a 60%, aí quer dizer que o mercado realmente está acreditando que vai ocorrer uma elevação de juros. A gente vê que nem na reunião mais distante que essa probabilidade é compilada para 2017, no segundo semestre de 2017, o mercado dá mais de 50%. Então, com tudo que aconteceu, o mercado tirou essas possibilidades de alta de juros, lembrando que antes do Brexit, boa parte do mercado colocava duas altas de juros, uma entre essas duas próximas reuniões e outra para dezembro. Ainda tem boa parte de analistas que ainda defendem que até o final do ano existe sim uma possibilidade do Fed falar que o Brexit não afetou tanto o crescimento e que não desestabilizou os mercados e que ainda sustenta uma elevação de juros. Mas, de outra forma, a gente já está vendo os dirigentes do Fed mudarem um pouco sua postura e falarem um pouco mais distante, colocarem mais distantes essa possibilidade de alta de juros. De qualquer forma, a gente ainda tem outros pontos para manter no radar, para imaginar para onde a gente vai ter o dólar daqui para frente. A gente está atualmente em 3,20, 3,28, né? E o mercado, né, o Bulletin Fox, coloca que o dólar deve terminar o ano em 3,40 atualmente, 3,55 para o ano que vem. Obviamente, a gente tem alguns pontos. Pode trazer de volta para cá agora para comentar. Alguns pontos internos e externos que defendem o porquê que o dólar não se manteria nos patamares tão baixos. Começando pelos internos, a gente teve a apresentação da meta para 2017, que foi ligeiramente menor do que a da de 2016, mas de qualquer forma ainda é um rombo muito grande. A gente ainda vê que a parte fiscal ainda segue muito distante de ser resolvida. A gente tem visto uma dificuldade política maior talvez do que a prevista anteriormente. Ainda tem boa parte do mercado que espera que a segunda votação do impeachment em agosto, final de agosto, acreditam que o governo do Temer vai ter uma legitimidade, vai ter uma força um pouco maior, mas de qualquer forma ele ainda está tendo muita dificuldade, a Lava Jato ainda segue no radar, e as reformas da Previdência, e entre outros, elas ainda seguem muito distantes de se tornarem algo concretas. A gente ainda está vendo muita resistência por meio de políticos, então tudo mostra que vai ser algo bem mais lento do que o aguardado. Então, internamente, talvez aquela força interna para a valorização do dólar, ela dissemine um pouco, ela fica um pouco mais fraca. Na parte exterior, obviamente, a gente tem a parte dos Estados Unidos
se realmente eles continuarem com esse discurso de que não está sendo tão impactado, isso provocaria sim uma valorização da sua moeda. A gente tem que lembrar sempre que a economia dos Estados Unidos está desempenhando melhor do que seus pares, então a gente tem agora os resultados, os indicadores econômicos dos Estados Unidos continuam um pouco fortes. O segundo trimestre na Europa parece que desacelerou comparado ao primeiro, enquanto os Estados Unidos não. Os Estados Unidos continuam mostrando resultados um pouco mais consistentes. Isso provoca uma mudança por essa parte. Mas acho que esses seriam os motivos para olhar, para a gente sempre ter no radar que isso provocaria uma desvalorização do real, uma valorização do dólar. Então o câmbio que está em 3,28 subiria um pouco mais. Por outro lado, o que a gente pode ter, ainda reforçando essa maior expectativa de liquidez, afastando ainda mais a possibilidade de Fed cortar juros? A gente já tem no radar referendo da Itália para outubro, que promete ser algo parecido com o que a gente teve na expectativa do referendo do Reino Unido. A gente já está tendo muita conversa sobre discussão de quantos os bancos italianos vão conseguir se sustentar. E a referendo da Itália, o primeiro-ministro já disse que também renuncia caso não passe. É algo que tem que ficar no radar. A gente tem o PIB da China, a gente teve hoje dados da China demonstrando importação desacelerando muito. Amanhã a gente tem PIB da China. A economia chinesa segue desacelerando, os indicadores estão mostrando que a desaceleração não está sendo num ritmo muito agradável, então continua preocupando, mostrando que aqueles estímulos do começo do ano parecem estar se esgotando, então é outro ponto que pode puxar. E a gente tem as eleições nos Estados Unidos. Conforme o Trump perca a força, a situação econômica, o dólar teria se manter estável, ficaria algo mais previsível, mas que se ele continuar, se ele conseguir se alavancar um pouco, subir um pouco mais nas pesquisas, o risco para o mundo inteiro cresce. Então, é um dos fatores que a gente não pode descartar. A gente com certeza vai ter os mercados acompanhando mais de perto agora no segundo semestre as eleições nos Estados Unidos, porque é um risco muito forte. Boa parte do mercado americano acha que se o Trump crescer muito nas pesquisas, o desempenho do PIB para 2017 vai ser muito afetado por isso, porque contém investimentos, então deixam de ocorrer muitos gastos nos Estados Unidos, muitos projetos que acabam sendo adiados, muita concessão de crédito, muito por conta de um risco ainda imponderável que seria um governo Trump. Vou passar agora um pouco mais para as perguntas. Tem um monte. Então, boa. Vamos lá. Como vocês avaliam a evolução da dívida pública brasileira e se há alguma possibilidade de default à frente, caso nada de muito efetivo seja feito? Existe. Como se proteger e quais os sinais de perigo que serão dados? Boa pergunta. Bom, como a gente comentou aqui, essa meta para 2017 foi ligeiramente abaixo da 2016, mas continua muito alto. Mostra que a trajetória da dívida realmente, se não for mais discutido a fundo as reformas, o ajuste fiscal, a gente continua indo para algo que não vai conseguir segurar. Vai chegar a certo ponto que a gente vai começar a discutir realmente se a gente vai conseguir segurar ou não na dívida, mas aparentemente o novo governo com a equipe econômica nova tem um pouco mais de consciência, está mais disposta a tentar passar as medidas. A gente ainda não teve realmente nenhum teste, acho que a gente vai ter, mas quando for para votar a PEC do teste de gastos, a gente vai ter quando eles realmente colocarem a reforma da Previdência em discussão, aí sim a gente vai ver se realmente o governo vai conseguir controlar a dívida, mas atualmente a gente está tendo com um déficit que é cerca de 2,5% do PIB, se eu não me engano certinho, e o ideal seria a gente voltar para 2,5% positivo, algo que não é só para o Temer, não é só para o governo Temer, não é só, caso não fosse o Temer, é algo que o próximo presidente vai ter que continuar buscando, e é algo essencial para a economia brasileira voltar aos trilhos. De qualquer forma, o gráfico do câmbio a gente mostra, o mercado já reconhece isso e reconhece que essa equipe econômica está mais disposta. Então, por um outro lado, o mercado, as agências de rating acreditam que dessa vez, agora em 2016, a gente está indo pelo menos na direção certa, digamos assim. Isso, para se proteger, eu acho sim, sigo com o NTNB. Eu estava pegando isso, né, no meu Facebook, no dia 22 de janeiro, eu estava recomendando a compra de NTNBs e as mais longas a 50, estava pagando 7,54 mais IPCA.
Está pagando 6 agora, 6 e pouquinho. Ou seja, fechou bem, né? A gente não acredita. Como é que você se protege, né, em relação a isso? Se der um calote, você vai gerar uma espiral inflacionária, o governo vai emitindo mais dívida para poder, né, não ter o calote. Mas é óbvio que aí as taxas são mais altas, tudo sobe, é um risco sim. Mas a gente vê isso como um risco baixo de acontecer. Quais podem ser os impactos para o dólar no curto prazo, 2 a 6 meses, das movimentações do Banco Central zerar swaps e uso de reservas indicadas na entrevista do Elon para o Financial Times? Reversão para a cotação? Eu acho que é um cenário ainda de queda. Eu, particularmente, acho que no curto prazo a trajetória do dólar é de queda, né, pelo fluxo, a entrada de capital estrangeiro no Brasil, juros reais pelo mundo negativos, né, para onde você vai investir, o mundo crescendo menos, aonde você vai investir, e você tem um país como o Brasil, 200 milhões de consumidores, que o Temer tem tudo aí para colocar nos trilhos, e fora privatizações, licitações, concessões, tudo isso ocorrendo tende a trazer o dólar sim. Então a SMP perguntou, qual a previsão, se eu mantenho a minha previsão do dólar podendo bater R$3 esse ano, eu acredito que sim, pode sim bater R$3. O que você acha aí? Eu acho que a apresentação, resumindo, é o seguinte: a gente tem no curto prazo, como o Celso falou, alguns motivos que levam a crer que, no prazo eu digo próximos 3 meses, assim, levam a crer que o dólar vai continuar se valorizando, vai continuar nesse patamar por enquanto, porque tanto internos quanto externos, o mercado ainda vai dar o benefício da dúvida para ver como que vai ser a votação do impeachment, vai esperar até lá. No externo a gente deve ter anúncios de mais estímulos agora por parte de outros bancos centrais, mas aí o que a gente sempre ressalta, no longo prazo, no médio e longo prazo, aí sim, os fundamentos não indicam que a gente vai ter nesse patamar. Primeiro, porque a economia dos Estados Unidos continua desempenhando bem, eles devem normalizar a política monetária deles, eles não têm motivo para reverter que nem o Banco da Inglaterra tem. Então isso puxa lá pelo lado de fora. E porque acredito eu que a parte fiscal vai ser mais difícil de ser aprovada do que a gente está acreditando, que boa parte do mercado acredita. Então isso já vai começar a ser discutido para como se o próximo presidente vai aceitar, isso vai começar a se misturar com a discussão de eleição. Então acho que na parte interna também vai pesar um pouco para desvalorizar o real. Também a gente vai começar a ter um corte de juros, entre outros 1000 pontos. Mais perguntas aqui. Tem. Gustavo, você poderia fazer uma apresentação sobre trajetória de dívida pública versus reformas? Poderia. Faz tempo que a gente não faz. Posso fazer sim, com Isso. certeza. Queda do risco país, foi só no Brasil ou todos os emergentes tiveram essa queda de risco? Tiveram queda, mas não nessa magnitude. Não, exatamente. A do Brasil foi bem mais forte. Acho que até passaram um pouco da conta. Mas como a gente viu, não foi... o real... É que a gente não colocou um gráfico aqui, mas realmente respondendo a pergunta, foi um pouco mais forte aqui no Brasil do que nos outros. Isso. As taxas de títulos de inflação continuam acima de 6% nos principais vencimentos, NTN-Bs, enquanto as taxas pré têm mostrado queda. Alguma preferência? Quais vencimentos? Eu gosto de ter NTN-B 35 e 50 ainda. Frente ao último relatório de emprego nos Estados Unidos, Gustavo, você alterou a previsão de início de retomada da alta de juros pelo Fed? Pois é, a gente ainda acreditava que tem possibilidade de subir no final do ano, mas está cada vez mais difícil em ficar com ela. Eu ainda acho que é muito cedo para descartar a possibilidade. Eu esperaria um pouco mais como é que vai ser esse relatório, essa reunião agora de julho, que vai ser a primeira depois do Brexit. Quanto que o Fed vai colocar no relatório deles que o Brexit realmente influenciou e vai impactar as decisões deles. Aí, se eles colocarem isso como algo muito forte, algo que realmente mudou a cabeça de todos, beleza, tudo bem. Aí a gente já está certo que eles estão descartando qualquer chance agora desse ano. Mas, de qualquer forma, ainda tem muita gente com nome, com peso, que já passou por lá, que ainda acredita que tem espaço para subir pelo menos mais uma vez em dezembro. Então, eu não descartaria totalmente ainda, mas, obviamente, a probabilidade hoje, como a gente até mostrou no gráfico, é muito baixa lá na probabilidades dos mercados da Bloomberg. Com taxas de juros internacionais historicamente baixas, até algumas negativas, você acredita em maior captação das empresas brasileiras em dólar para investir no Brasil? Faz sentido pegar dinheiro emprestado e correr o risco cambial para até 5 anos?
como tem sido as captações recentes. As captações vêm batendo recordes, né? Agora teve uma da Petrobras de 3 bilhões de dólares. A demanda foi muito maior do que a oferta. E tem que só pensar numa coisa, né? As empresas pagam dólar mais uma taxa. Muitas delas fazem isso para não ficar, como você citou, Arnaldo, de ficar à mercê do dólar, da variação cambial. Elas fazem um hedge na moeda. E aí elas travam aquela taxa, por exemplo, vai pagar 4% em dólar, trava o dólar, ela fica só com 4% de custo. Óbvio que ela teve um custo para travar, mas a ela acaba levando. Normalmente não se deve ficar sem hedge na moeda, né? Porque aí vira torcedor nesse sentido. Então, é isso que acontece. Está batendo recorde, sim. Está num cenário de juros reais negativos, por isso que a demanda, né, por dívidas de empresas brasileiras tem sido alta. Esse é outro motivo para o dólar também enfraquecer, porque elas captam lá fora interno esse dinheiro. A China é uma ditadura comunista que mata quem ousa discordar de seus líderes. Dá para acreditar em seus números? É sempre uma discussão, né, sobre isso, né? Que se os números dele, eles caem em escadinha, sobem em escadinha, sempre perfeitinho, não tem uma volatilidade. Eles têm meta de crescimento, né, diferente da maioria dos países. Então, isso já impacta um pouco quanto que dá para acreditar. Lembrando que o presidente da instituição, o equivalente ao nosso IBGE, esse ano foi preso lá, acusado de corrupção. Logo no começo do ano, logo após o anúncio do PIB final de 2015. E eu acreditaria, por exemplo, hoje a gente teve os dados de balança, os dados de importações da China. Esses não dá para mascarar porque envolve mais países. E teve uma queda de 8% nesse mês, em junho. Em maio tinha recuado 0,8%. Então a gente vê que realmente as coisas não estão tão bem por lá. A saúde da economia está mostrando alguns sintomas bem ruins. As nossas exportações de manufaturados em valores de dólar, né, ainda estão abaixo dos resultados do ano passado para o mesmo período. Vocês acreditam numa reação ou vai piorar frente à fraca economia mundial? O que você acha? Eu acho que talvez essa apresentação que a gente vai mostrando, quanto o dólar se valorizou aqui no Brasil, quanto o nosso câmbio ficou mais valorizado, a gente mostra que foi um pouco além do que deveria. Acho que o ajuste não foi tão feito assim na parte da nossa balança, talvez foi um pouco mais rápido. Isso pode impactar negativamente, então, negativamente a nossa balança. Então, se os resultados são abaixo, se você acredita na reação, você vai piorar. Né? Então, acho que o ajuste foi abaixo do que deveria ter sido. Vamos lá, a expressão mais dita no mercado é mais estímulos. Cresceu menos, mais estímulos. Inflação caiu, mais estímulos. Brexit. Não se preocupe, teremos mais estímulos para impulsionar a economia. Enfim, esses estímulos parecem não ter fim. Isso não está inflando preços de ações e commodities ao redor do mundo. O mundo não consegue mais ver sem tais ajudas intermináveis. Essa é a discussão da next crash, né? O próximo crash aí, quando ele virá. Porque eu também não concordo, né? Não tem inflação, então estímulo. Não cresce, estímulo. A Europa como é que tá? Já se mostrou, não tem crescimento e ponto. Não adianta ter estímulo, vai dar para cair menos. Japão também, juros negativos, se você emprestar dinheiro para o banco. O ponto é o seguinte, para emergente, o mundo dos investidores estão líquidos. Então tende a vir dinheiro para emergente, por isso que eu acho que o Brasil se beneficia nesse sentido, né? É óbvio, sobe pelo motivo errado, eu concordo. Mas para o Brasil, isso pode ser positivo, porque a gente tem uma mistura entre estímulos lá fora, dinheiro sobrando, juros reais negativos, e aqui acreditamos sim que o Michel Temer dá uma previsibilidade, que a confiança do empresário, dos consumidores tende a melhorar, destravando crédito, a economia melhorando, aqui caminhando para um cenário mais positivo. Pois é, acho que tem um estudo recente do Banco do Japão mostrando o quanto dos estímulos deles realmente ficam. Quanto que eles conseguem passar quanto que eles conseguem passar para a sua economia e não chegava, se eu não me engano, a 60%. Então, boa parte desse fluxo vai para outros mercados, vai para mercados emergentes. Na parte dos estímulos, vai ser o que vai acontecer nos próximos meses. Acho que os bancos centrais vão fazer novos, realmente, começando pelo Banco do Japão, em breve, que tem problema de deflação há muito tempo e não conseguiu reverter isso recentemente. O Banco da Inglaterra aí já estava conseguindo fazer essa economia reagir, mas o referendo do Reino Unido botou tudo por água abaixo e eles vão ter que mudar a mão. Acho que aí já mostra que por outros motivos, mas eles tinham sido os primeiros a fazer
o quantitative easing, eles eram sempre os primeiros, eles estavam conseguindo reaquecer sua economia, reaquecer a inflação, mas é um caso à parte. O Banco Central Europeu ainda sofre bastante, ele foi um dos últimos a começarem o programa de quantitative easing, então o mercado ainda demora para acreditar que no longo prazo eles vão conseguir levar a inflação para algo próximo de 2%. E por enquanto a gente deve continuar vendo os bancos centrais estimulando ainda mais a economia. O que eu acho diferente é com certeza a economia da China, porque por lá a gente está vendo diversos ciclos. Então, no ano passado a gente teve, mais ou menos nessa época do ano, uma crise interminável, a gente uma preocupação muito grande nos mercados, mostrando que os indicadores estavam piorando e empeorando muito rápido. Isso depois de janeiro, a gente ter visto o governo, janeiro do ano passado, já primeiro trimestre do ano passado, o governo ter colocado muitos estímulos, soltado bastante crédito, cortado compulsório, feito um monte de coisas. Chegou um momento que a economia parou, não tinha mais como absorver. Aí veio toda essa crise nos mercados, setembro, finalzinho de agosto, mais uma vez o governo chinês foi com tudo. Aí começou o ano, janeiro de 2016, primeiras sessões do ano, mercados da China desabando, como é que chama? Dando stop... Stop loss. Circuit Breaker, começo do ano. Então, mais uma vez, então a gente está vendo assim, o governo faz os estímulos, aí o mercado, a economia absorve um pouco, mas chega um dado momento que não consegue, que volta a cair tudo. Então a gente já está de novo nessa parte de cair tudo, vamos ver se vai ser mais uma vez, porque o governo chinês ele tem capacidade, ele tem instrumentos para continuar fazendo isso, mas vai ter algum momento que ou o governo vai ter que socorrer todo mundo e aí ninguém dá uma lição de moral muito ruim e ninguém mais se responsabiliza por nada, ninguém mais se compromete a agir feito as regras, ou ele vai ter que deixar algumas partes quebrarem, algumas empresas, algumas companhias tomarem alguns prejuízos bem fortes. A crise no sistema financeiro dos bancos na Itália pode trazer preocupações? Quais os impactos? Sim, pode sim trazer preocupações, nós já vimos isso, vários bancos sofrendo, mas o próprio Banco Central italiano falando que injetaria dinheiro se necessário, mas é óbvio que é um motivo de preocupação, né? Não como a crise que foi do Lehman Brothers, né? Too Big to Fail é um livro que eu recomendo, um filme que eu recomendo muito para que assistam, né? Muito Grande para Quebrar, seria em tradução livre, né? Too Big to Fail. É um documentário sobre a quebra do Lehman Brothers, vale a pena, né? Mas para quem não entende do mercado financeiro, talvez alguns termos, mas assim é um momento para vocês aprenderem, né? Eu olharia esse filme, assistiria esse filme, que eu acho que é extremamente relevante para falar sobre como é que veio a quebra do Lehman Brothers, os acordos, né? Too Big to Fail que seria muito grande para quebrar, né? Então, mas não foi, quebrou mesmo assim. Então, nunca ninguém se esperava que uma economia aqui nos Estados Unidos não fosse socorrer os bancos. Títulos públicos no Brasil é a melhor opção para renda fixa ou em outros países pode ser melhor? Não, no Brasil a taxa é melhor, nem tem como comparar. Celson, agora, consultoria. Tenho 950 mil com venda de imóveis. Posso deixar na poupança ou aplicar em LCI? Pelo amor de Deus, poupança não. Poupança você perde dinheiro para inflação, é lastimável, devia ser proibido. Eu já falei isso na mídia, né, que me choca quando eu ouço, né, ganhador da Mega Sena. Ele levou 50 milhões de reais de prêmio. Esse dinheiro aplicado na poupança, pelo amor de Deus, a própria mídia tinha que ajudar falando, não. Esse dinheiro aplicado à taxa de juros atuais, Selic, geraria um retorno de tanto. E não falar, com esse dinheiro na poupança, é igual aquela comparação. Ele compraria 100 mansões. Para quê? Ninguém vai comprar 100 mansões, né? Então, assim, usa uma coisa, né, mais palpável, ideal. LCA, LCA. Você tem diversos. Abre a plataforma da XP, vários ativos ali para investir. Tem CDBs pré-fixados, tem NTNBs, tem Tesouro, tem vários ali investimentos, fundos multimercados, Chairman. Então, tem muita coisa ali para investir interessante. Bom dia, Celso. No Globo News, conta com a gente, você falou sobre os spreads no segundo semestre iriam ter indicativos reversos. Quais papéis sofrerão com isso? Eu não me lembro de ter falado isso, não. Nem essa frase, indicativos reversos. O que eu posso ter falado é que os bancos tendem a emprestar mais, mas os spreads financeiros estão cada vez mais elevados. Não lembro de ter falado isso. Então, manda de novo a pergunta, por favor, para eu ver aqui. Quais as expectativas para Banco do Brasil? A gente até recomendou o Banco do Brasil. Se você é cliente, vai receber um relatório.
há 2 semanas atrás, há 15 dias atrás a gente recomendou o Banco do Brasil, a 14 alguma coisa, 15, agora não lembro direito o preço certinho, subiu 14%, ontem a gente mandou reduzir ou zerar a posição pela forte alta, subiu mais de 4,30 em relação ao índice. Se é cliente da XP, você tem acesso a isso, mas acho que mesmo assim o ativo pode continuar subindo, é que colocar no bolso, né, gerou 14% de rentabilidade em 2 semanas, a gente preferiu colocar no bolso. Se eu concordo que o Banco do Brasil é o mais contado, mas merece, né? Entrega um retorno abaixo da Selic, né? E tem seu receio sempre de interferência governamental, diferente, né, de Bradesco e principalmente Itaú, é o mais contado, sim. Vocês não acham que esses estímulos dos bancos centrais mundiais não fazem efeito algum na economia real? Servem para mexer com as cotações das moedas mundo afora? Não, faz efeito sim, senão a economia está muito pior, né? A gente vai ver PIBs negativos, concorda? Então, é isso que a gente mostra, que as economias que começaram a fazer lá atrás, que foram a da Inglaterra e a dos Estados Unidos, eles já estão tendo algum retorno. Exatamente, a gente agora, a economia da Inglaterra passou por um processo traumático que vai tirar um pouco ela de seu exemplo. Mas o próprio Estados Unidos, a economia de lá, ela conseguiu, né, crescer acima do potencial nos últimos 2 anos, esse ano deve crescer próximo do seu potencial, mas conseguiu, a inflação para o longo prazo acho que vai chegar para o patamar de 2% que eles tanto desejam, como previsto assim. A única coisa é que o ideal seria que eles já conseguissem subir seus juros de forma ordenada, para ir para frente, quando esse ciclo de agora estiver mais para o final, eles conseguissem utilizar, cortar juros para estimular a economia novamente. Mas a turbulência internacional está dificultando bastante isso para eles. E se alguém perguntar sobre a votação na Câmara, acho que o grande favorito é Rodrigo Maia. O que você acha? Acho que está muito imprevisível ainda, mas... Hoje, agora, nesse momento, é Rodrigo Maia. Como diria Magalhães Pinto, política é igual nuvem. Quando você olha, ela está num lugar, quando você para em outro. Falando em nuvem, falando em hora, falando nisso, está na hora do nosso intervalo, certo, produção? Temos que chamar aqui, é obrigatório, a gente não vive de vento, né? Tem que sustentar as crianças. Então vamos para o nosso intervalo, a gente já volta. Vamos de volta, rapidamente, respondendo 2 questionamentos aqui. O Arnaldo falou, vendas no varejo vieram fracas. Sim, concordo, abaixo da previsão. Pressão maior por queda de juros no Brasil? Qual a expectativa para o final do ano? Excelente pergunta, obrigado pela participação, Arnaldo. Fica com o Gustavo. Bom, primeiro de vendas do varejo, caíram mais aqueles relacionados à renda, os itens relacionados à renda. A gente está tendo os primeiros sinais para as vendas do varejo de junho positivos. A gente está tendo as vendas de vestuário batendo recordes por conta de temperatura, indo muito bem por conta de temperaturas mais baixas no Brasil no mês de junho. Para o segundo semestre, as vendas do varejo devem estabilizar, ou seja, elas devem parar de recuar tanto, devem ficar alguma coisa em torno de estável e alguma coisa mais altas, bem mais ligeiras, bem mais breves, nada algo que indique uma recuperação pungente. Pressão por queda de juros no Brasil. A gente ainda acredita que o Banco Central deve começar no final desse ano, nas últimas 2 reuniões, com a queda de juros, mas uma queda de juros começando com cortes pequenos de 0,25 basis points. Lembrando, a gente ainda defende que começar com mais devagar, começar mais tarde, talvez tenha um trade-off, talvez tenha um saldo positivo melhor, ou seja, eles demoram mais, cortam de forma mais devagar no começo, mas no final, o ciclo geral, pensando no longo prazo, eles conseguem fazer um corte maior, levando os juros mais para frente para um patamar mais baixo. Então não adianta simplesmente sair cortando os juros por aí sem pensar nas consequências. Talvez esse seja uma decisão mais sábia que nem deve estar se programando para ser.
É isso aí, falar rapidamente aqui, privatização do setor elétrico, parece que sim, alguns ativos, distribuidoras Norte, Nordeste, da Eletrobras, tem a Celg em Goiás e outros ativos, fala-se muito também em CEMIG, mas está subindo tudo, né? Interesse, como eu falo, por isso que eu falo de fluxo de entrada no Brasil, interesse de estrangeiros tem para o Brasil, principalmente dos chineses. O problema é acertar qual cavalo ali, né, que vai ser privatizado e qual que não vai. Sobre em relação a seguros, Porto Seguro, BB Seguridade Sul América, gosto muito de BB Seguridade, negociando a múltiplos extremamente baixos, é uma oportunidade enorme ali. Acredito sim, numa mudança, né, na população, aumentando a previdência privada, ainda mais com a quebra da nossa previdência pública e o governo incentivando, até mudando, provavelmente o desconto de 12% salarial aumentando isso. Então já respondi sobre a parte do setor elétrico. Sim, está tendo uma euforia danada, só difícil. Vai ter privatização, difícil acertar em quais. A Eletrobras vai vender alguns ativos, CEMIG tende a vender outros ativos, mas o que a gente vê é CEMIG Light também andando muito. A gente vai ficando por aqui, que a gente já estourou o tempo, já passamos do tempo. Mais dúvidas, informações, entrem no site da Arena, né, do investidor. São ali 3 profissionais altamente qualificados para ajudar você a investir melhor no curto prazo em ações. Ou abre uma conta na XP e tem acesso aos mais diversos relatórios. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. A gente volta na quarta-feira da semana que vem com o XP Connection. Um abraço e até lá. Tchau, pessoal. Espero que tenham aproveitado bastante o programa. Semana que vem tem mais.